Olá, meu nome é Rafael Cessa, eu sou engenheiro agrônomo e professor do Instituto Federal de Brasília, no campus Planaltina, né, onde nós também temos o curso de agronomia. Obrigado pelo convite, né, da comissão do segundo simpósio de ensino, pesquisa e extensão. Gostaria de dizer que é um prazer esses momentos em que a gente pode compartilhar informações e promover a interação entre os institutos federais. Vou falar para vocês hoje sobre uma das utilidades que a gente pode ter quando usa um VANT, né, um veículo aéreo não tripulado, em operações mecanizadas ou em atividades agrícolas. Né? Os VANTs eles têm muitas funções e de forma bem resumida, bem sucinta, eu vou tentar passar para vocês alguma atividade, uma das atividades possíveis de ser realizada por meio do uso de um VANT. Vou fazer a minha autodescrição. Eu me considero um homem branco, sou calvo, mas estou de boné na cor verde. Eu tenho olhos castanhos, uso barba um pouco grande e bigode e tenho 1,67 m de altura. Falo para vocês na minha sala aqui do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Bom, então a gente precisa, para iniciar a conversa, entender uma sigla que a gente vai escutar ou vai repetir ela aqui, que seria a sigla VANT, que significa veículo aéreo não tripulado. Né? O que seria um veículo aéreo não tripulado? É uma aeronave projetada para operar sem um piloto embarcado. Ela é operada nos três eixos e a gente inclui aí, como VANT, os aviões, os helicópteros e os dirigíveis controláveis, né? Excluindo aí balões tradicionais e aeromodelos. Esse VANT, ou esses VANTs, não são utilizados para fins recreativos. Por quê? Porque eles embarcam algumas tecnologias que nos auxiliam muito em diversas operações, no caso aqui a gente falando, agrícola. E que tecnologias seriam essas que eles podem embarcar, os VANTs? Basicamente são câmeras de alta e média definição ou sensores que medem dados atmosféricos, né? E também sensores que são capazes de captar a reflectância do alvo em que está passando abaixo da câmera quando o VANT faz o seu voo. Então, esses sensores ou as câmeras servem como ferramenta para coleta de dados e estão embarcadas nos VANTs. Né? A gente também escuta falar muito e vê por aí os drones. Os drones são um tipo de VANT, ok? Como dito anteriormente, o drone, ou um VANT, melhor dizendo, na agricultura, ele não tem esse uso recreativo. Então a gente não vai ficar voando com um VANT por aí, ou de forma simples, né? Às vezes nem recreativa, mas de forma simples, para ficar tirando foto de uma área agrícola por cima apenas, mostrando aí uma mancha de cascalho, ou uma mancha de nematóide, ou outra coisa que a gente queira ver. Né? De forma observacional, beleza. Mas para a gente, um VANT ele serve na agricultura para geração de imagem para aquela data, para alguma situação que esteja havendo ali. Para eu gerar uma imagem real, uma imagem ortorretificada, que a gente vai ver isso mais para frente, eu preciso criar um plano de voo para esse drone. O que seria um plano de voo? São essas linhas que a gente está vendo na imagem verdes, que nada mais são que trilhos virtuais georreferenciados, né, por um sistema GPS. Então eu crio trilhos georreferenciados, onde ele vai passar por esses trilhos fotografando. E alguns programas, no caso eu uso o Drone Deploy para fazer o plano de voo, eles definem a altura que a gente vai voar. Então você informa lá 75 metros, 100 metros, 130 metros. E o programa vai gravando essas informações para depois exportar para o VANT e o VANT fazer, né, esse voo. Esses programas a gente define a altura de voo, a gente define o ângulo desse plano de voo, certo? A gente define também a sobreposição
que as fotos têm que ter uma da outra, tanto frontal como lateral. Olhem à esquerda aí, a sobreposição frontal de fotos está 75% e a lateral 65%. E à medida que você vai mexendo nesses índices do plano de voo, vão se aumentando ou diminuindo o número de imagens. E ele informa a quantidade de bateria que será preciso para fazer esse plano de voo e também o tempo que esse plano de voo vai ser executado. Pense que quanto mais baixo, mais definida a imagem, mais imagens são geradas. E isso se torna depois, para que eu junte essas imagens e faça um mosaico, uma imagem de mosaico é uma imagem composta por várias fotos. Para que eu faça isso, é uma verdadeira batalha de processamento para o computador. Então eu tenho que observar que não é interessante eu voar tão baixo, porque vão gerar muitas imagens, isso vai acabar consumindo muito tempo e exigindo muito da minha máquina, né? Fora que eu vou precisar trocar a bateria. Então a gente começa a equalizar esses índices no plano de voo para que o drone passe de forma viável nesse plano de voo, nesses trilhos já referenciados, fotografando e que ele obedeça uma certa altura que você informou e uma certa sobreposição de fotos. Após a realização do voo de um VANT numa área com base no plano de voo e fazendo uso de outros aplicativos computacionais, nós conseguimos obter as fotos tiradas, né, com sobreposição de 75% frontal e sobreposição lateral de 65%. Então essa é a imagem do plano de voo já com as fotos obtidas. E agora a gente acaba caindo, entre aspas, no processamento dessas imagens para fazer o mosaico e criar uma imagem só. Isso também é feito com o uso de softwares e que exigem bastante da máquina, né? É aí que o computador é exigido na hora de processar essas imagens. Então, essa imagem é a imagem que representa as fotos obtidas no plano de voo sobre o pivô do Instituto Federal de Brasília, aquela imagem que a gente mostrou aquela informação que a gente deu no slide anterior. Antecedendo a execução do voo com base no plano de voo do VANT, eu vou na área e coloco algumas marcações, né? Podem ser marcações que chamem a atenção e, em geral, aí, com dimensões de 1,5 m por 1,5 m ou daí para lá. Sobre essas marcações, eu vou fazer o georreferenciamento da imagem no momento do processamento da imagem, no momento em que o computador está fazendo o mosaico das fotos para criar uma imagem só. Então eu coloco, aqui até para ver uma imagem, eu coloquei um pano verde, no dia estava bastante sol, então ele ficou meio esbranquiçado, mas eu coloquei 4 pontos com panos verdes nessa área, né? E esses pontos, eles foram georreferenciados, isso é um outro processo, eles foram georreferenciados com um equipamento geodésico de precisão. Então, nesses 4 pontos georreferenciados, eu tenho a informação da coordenada e eles estavam na área antecedendo a execução do voo por meio do plano de voo. Por quê que eu coloco 4 pontos georreferenciados, também conhecido como pontos controle? Porque no momento em que eu estou fazendo o mosaico, eu georreferencio essa imagem com base nas coordenadas precisas que eu tenho desses 4 pontos. Ok? Galera, é bom lembrar que tudo isso que a gente está falando não está sendo sucinto. A gente está sendo extremamente sucinto, porque envolve a habilidade da gente ter que ou poder mexer com vários tipos de aplicativo computacional, como por exemplo o ArcMap da ArcGIS, o AutoCAD, o PhotoScan, o Drone Deployer, dentre outros, né? A gente está passando tudo de forma bem resumida. Bom, depois que eu faço o processamento das imagens, das fotos obtidas e crio um mosaico, no fluxo de trabalho do programa, ele vai gerar o modelo digital de terreno, certo? Que é essa imagem à esquerda. Essa imagem, então, elas seriam as cotas, as altitudes do terreno. E aí eu pego a imagem, né? Eu pego no fluxo de trabalho do programa. Eu pego a imagem que foi gerada por meio das fotos, eu pego a imagem de mosaico
e visto sobre esse modelo digital de terreno. Então, quando eu pego a imagem que foi mosaiqueada com base nas várias fotografias tiradas e visto sobre o modelo digital de terreno, é como se eu tivesse uma blusa e vestisse em mim, eu tenho o perfil do meu corpo. Eu acabo criando uma imagem ortorretificada. Essa imagem é a imagem que eu vou usar para fazer os trabalhos que eu preciso na minha área agrícola. Então, essa é a imagem ortorretificada, proveniente da imagem de mosaicos de foto sobreposta sobre uma imagem de um modelo digital de terreno. E essa imagem, então, é o produto final que nós vamos utilizar para dar o exemplo aqui da mecanização georreferenciada em áreas agrícolas, ok? Notem que ela é um produto de um trabalho com um Vant. Bom, então a gente vai tentar agora explicar a utilização de um produto proveniente de um Vant, que no caso é uma imagem ortorretificada, na mitigação do amassamento, né? Ou seja, a gente está relacionando um produto que vem de um Vant com operações agrícolas mecanizadas e georreferenciadas, para evitar o amassamento. Considerando que o amassamento, dependendo da cultura, é muito prejudicial, porque ele acaba matando as plantas no rastro onde a máquina ou o maquinário passa. Então, galera, para que a gente dê um exemplo prático, né, uma situação de exemplo prático para a nossa fala, para a nossa palestra aqui, vamos dizer que num talhão agrícola, ele seria semeado ao mesmo tempo, né, com essas máquinas dentro, duas máquinas de 32 linhas e uma de 16 linhas. E também, depois dessa semeadura, viriam as pulverizações, no caso com essa máquina, esse autopropelido aqui no canto inferior do slide à esquerda, ok? Sobre a imagem ortorretificada, e aí no AutoCAD, para o meu talhão, onde vão entrar duas semeadeiras de 32 linhas, uma de 16 linhas e posteriormente vão vir as pulverizações com o autopropelido. Então, sobre essa imagem, eu vou criar linhas georreferenciadas que vão ser transferidas para os tratores que arrastam essa semeadeira ou para o computador de bordo do autopropelido. Ou seja, mas aí eu preciso ter o conhecimento, né? com base no rastro que as semeadeiras fazem e no tamanho do rastro delas, considerando um espaçamento bem aferido das entrelinhas dos carrinhos de semeadura e também conhecendo o rastro que o pulverizador faz, a passada que ele faz, 24 metros, 18 metros, 20 metros, e também com a bitola desse autopropelido, ou seja, com o espaçamento entre as rodas, eu desencontro com as linhas da semeadura, eu desencontro o rastro do pulverizador, da bitola das rodas, com as linhas de semeadura e crio as linhas já referenciadas. Cada linha que vocês estão vendo aí, né, na borda de um talhão aproximado no AutoCAD, é só um exemplo, né? Seriam linhas já referenciadas, as vermelhas, aonde o trator com a semeadeira deve entrar, o centro do trator, o meio do capô. E as verdes seriam as linhas já referenciadas, aonde o centro do autopropelido deve entrar, né? Claro que todos estão equipados aí com um monitor, aonde ele consegue enxergar em tempo real o centro dessas linhas. Então ele acerta o centro da linha no começo do tiro, da entrada do talhão, e depois o piloto automático vai sozinho, seguindo essas linhas já referenciadas. Isso faz com que semeadeiras, rastros de semeadeira ou semeadeiras e pulverizadores, tanto da passada do eito dos implementos, né, da semeadeira ou da barra de pulverização, ou então o rastro da bitola do pulverizador, não se encontrem nas linhas, né? Ou seja, não vai haver ou vai haver um mínimo de amassamento entre as linhas, ok? Essas imagens, esses vídeos, desculpa, que a gente vai ver agora, os dois primeiros é referente a uma pulverização e uma semeadura com base
nessa pré-programação de linhas georreferenciadas a partir de uma imagem ortorretificada, produto também de um Vant. E o último vídeo à direita, a gente vai ressaltar nele a importância de você ter um sinal GPS preciso e constante e frequente, né? Não adianta a gente fazer todo esse serviço, mas o sinal de GPS da propriedade, que é que o proprietário paga ou tem, não é de qualidade, né? É importante então que a gente tenha a repetibilidade do rastro. Esses vídeos foram fornecidos como cortesia da empresa Geomaps, que trabalha com esse tipo de serviço. É importante dizer que quem oferece esse serviço, em geral, oferece um projeto com 95, 92, 90, 80% de aderência, ou seja, se eu tenho um projeto que eu ofereço 90% de aderência, na verdade, houve ou vai haver apenas 10% de amassamento em relação ao 100% de amassamento que haveria caso não fosse feito um projeto de linhas georreferenciadas para as máquinas ou para as operações agrícolas que iam ser executadas naquela área. Ó. Ó. Não é a taureza do negócio. Ó. O bicho tá andando nazinho da plantadeira do caule, ó. Ó. Olha, gurizada. Sabe que o bicho tá repetindo o rastro ou não? Isso aqui é um prego, ó. 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 Puta hora, velho, ó. 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 Barbaridade, hein? Vamos ver a volta agora. Vamos ver a volta agora. Na mesma andada. Esse é um pulverizador Jandir. E daí tá acertando a peleja desse bicho aí. Vamos ver se ele vai conseguir repetir o rastro aqui, ó. Porque aqui nós quer aplicando a entrelinha, ó. Olha o prego ali. Olha o prego lá. Olha o outro prego aqui. Olha o outro prego aqui, ó. Vamos ver agora como é que vai vir esse taura. Ó. E tá vindo o bicho, velho. Olha o rachinho dele, ó. Aí que eu falo que é o tal do repetir rastro, ó. Dá uma olhada, ó. Ó o preguinho. Ó. Tomou na paleta agora.